Olá, seja bem-vindo! Esse aqui é o canal Estudamos a Bíblia. Estamos juntos aqui estudando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e agora verso 19. Nós vimos anteriormente que Paulo e os seus companheiros, Silas, Timóteo, Lucas, estavam aqui em Filipos, cidade da Macedônia, cidade muito importante daquela colônia romana, e eles iam à beira do rio para orar e pregar o evangelho. Nessa época estavam já hospedados na casa de Lídia, uma comerciante muito importante, uma rica comerciante, que os servia junto com seus empregados. Certa ocasião eles foram orar e uma jovenzinha, uma escrava, duplamente escrava, era escrava de homens e escrava de demônios. Uma jovem endemoniada começou a seguir o grupo e gritar: "Estes são servos do Deus Altíssimo." Literalmente ela dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Paulo se irritou, porque Deus não aceita testemunho de demônio, virou para a moça e falou: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E de imediato o demônio a deixou. Aí, verso 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, a palavra aqui em grego para se acabado, exaurido, é uma palavra que também se usa para expulsão de demônio. O demônio se acabou, saiu. É a mesma palavra. Lucas é muito habilidoso com as palavras. Lucas ele é um escritor, ele é um poeta. Ele sabe usar a pena para escrever de um jeito que vai anunciando a glória de Deus. Mesmo em português isso transparece. Boas traduções deixam isso muito claro. A maneira como ele muda o tempo verbal. Ele fala, foram, daqui a pouco ele fala, então fomos. Ele sutilmente só avisou assim, agora eu estou junto na viagem. Eles pegaram, os donos dessa escrava, eles agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Eles perderam dinheiro. Só que não ia colar uma acusação criminal por dano patrimonial. Porque assim, como é que se faz um processo para dizer assim, olha, eles acabaram com a minha festinha aqui porque a menina endemoniada, eles libertaram ela do demônio. O pessoal ia dizer assim, que bom, hein? Vamos ouvir esses homens. Não, eles tinham que dar um jeito de transformar isso numa acusação, de algo que as pessoas vissem como ruim. E eles disseram o seguinte, esses homens são judeus. Só dizer isso já levantava a atenção das pessoas. Por quê? Lembra, capítulos anteriores, que um certo profeta Ágabo, lá em Antioquia, ele previu uma grande fome em todo o Império Romano e que essa fome se concretizou no tempo do imperador Cláudio? Pois é, aqui já é muitos anos depois. Esse tal imperador Cláudio, citado no livro de Atos, na época lá de Ágabo, ele expulsou todos os judeus de Roma. Então, estando eles numa importante colônia romana, colônia quer dizer cidade fundada por pessoas de alta patente romana, pessoas que detinham uma cidadania romana, que era coisa rara, dizer, estes homens são judeus, o pessoal já, são judeus? Esses homens são judeus. E estão perturbando a nossa cidade. Ninguém gosta disso. Como assim estão perturbando? O que estão fazendo? Estão propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Eles eram descendentes dos fundadores daquela cidade, que eram cidadãos romanos. Eles eram uma importante cidade do Império. Então, eles se orgulhavam dessa posição, porque essa posição rendia para eles comércio. Filipos era um centro agrícola. Então, essa posição deles, como sendo romanos, era muito boa. Fazer comércio dos seus produtos. O quê? Judeus, que Cláudio expulsou de Roma, vieram aqui na nossa cidade, uma cidade romana, tentar perverter nossos costumes romanos? Entendeu como eles mudaram a acusação de libertaram uma pessoa que estava escrava do demônio para, estão querendo perturbar costumes romanos. O mau costume de explorar escravo, o mau costume de explorar endemoniado, isso eles não contaram. Porque não ia colar, não ia pegar bem. E a multidão, gente, sabe, multidão em geral é uma desgraça, né? Porque multidão, deixa eu te dar uma palavra aqui, uma explicação sobre multidão, tá?
Você pode, inclusive, pesquisar alguns livros aí sobre psicologia e você vai encontrar algo assim. As pessoas, quando elas se reúnem em multidão, parece que uma parte da inteligência é deixada em casa. E as pessoas começam a agir como gado, como boiada. Você já viu boiada de verdade, gado? Com um peão lá, um boiadeiro conduzindo a boiada? Aqueles bois que estão lá no meio, eles não sabem nada, eles não veem nada, eles vão andando conforme os outros vão dando de ombros contra eles não sabem onde é que estão, até que eles terminam no matadouro. E poucos peões tocam uma boiada enorme. Basta dar a direção para alguns. E o resto vai assim. Quando o ser humano se ajunta em multidão, o ser humano age mais ou menos assim. Deixa a sua inteligência e se o pessoal começa a gritar, ele grita junto. Eu já vi uma rodinha de pessoas na rua olhando para um prédio porque um brincalhão começou a olhar para o prédio e apontar e falar: uau, o que será isso? O que será isso? Juntou um grupo de pessoas curiosas, não tinha nada, era uma piada. Multidão é isso. Então, muito cuidado quando você estiver na multidão. Não se torne gado. Não abra mão da sua identidade de filho de Deus. Use sua inteligência. O que a multidão fez aqui? A multidão juntou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados ordenaram que tirassem as roupas deles e fossem açoitados. Você está entendendo a loucura disso aqui? Chega um pessoal fazendo uma acusação, simplesmente não tem processo, não tem inquérito, arranca a roupa dos homens, deixa eles nus e açoite. E não era o açoitamento do judeu. O judeu tinha lei que dizia assim, ó, não pode ter mais do que 40 chibatadas. Porque se tiver mais do que 40 e o cidadão morrer, quem açoitou e quem mandou vão ser mortos por homicídio. Aqui não era mundo judaico. Aqui era bater enquanto o braço tivesse força. Botaram os homens nus, quer dizer, humilhação pública, espancamento, açoite. Por quê? Porque alguém fez uma acusação e a multidão começou a gritar. E aí os magistrados também viraram gado. E foram junto e pegaram 2 homens inocentes sem nem entender. Você veja aqui, ó, tá, quais costumes que eles estão querendo subverter? O que eles fizeram? Interessa. Tira a roupa e desce o açoite. Tá vendo a loucura? Cuidado. Cuidado quando você estiver na multidão. Não abra a mão da sua identidade cristã. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Não foi suficiente, joga na cadeia. Aí veio o carcereiro e recebeu a instrução, ó, vigia com cuidado. Como se fossem homicidas. Que loucura! Tendo recebido tal ordem, ele fez sabe o quê? Lançou no cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Gente, cárcere interior é assim, ó. Prisão nessa época aqui era um inferno. O cárcere interior era o núcleo do inferno. Era um lugar que, às vezes, durante o dia não chegava luz. Prisioneiros presos no tronco. Era um tronco mesmo, se prendia, tinha buraco para colocar ali pé da pessoa e trancar ela ali. Ali a pessoa se urinava, se defecava, sangrava, alguns vomitavam, vinha rato, vinha barata. Era um local para depois da pessoa ser açoitada, ela pegar uma infecção e morrer ali. Isso aqui era um pequeno inferno. Por quê? Porque uns donos de escravos chegaram lá e disseram, estamos tentando subverter aqui os nossos costumes. Você está vendo onde é que chega o nível de loucura quando as pessoas começam a agir como gado? Beleza. Escurece, meia-noite. Aí você deve imaginar assim, né? O pessoal lá dentro, sei lá, é aquele momento do começo do vídeo que eu falei, né? Tem gente se perguntando assim, puxa senhora, a gente te obedeceu, né? Eu vou aqui lhe dizer o que não aconteceu. Não aconteceu aqui de Paulo e Silas ficarem conversando assim, poxa, ô Paulo, a gente queria ir para a Ásia, né? Podia estar lá na Ásia evangelizando. Pois é, né? Isso aqui é o que não aconteceu, tá? Pois é, né, Silas? Depois a gente queria ir na Bitínia, né? O que não aconteceu aqui? Eles não disseram assim, puxa, a gente obedeceu a Deus e a gente foi para Troade, dali navegamos e viemos parar aqui, olha o que aconteceu. Não. Esses homens aqui são exemplos para nós, quando nós obedecermos a Deus e nós formos açoitados pela vida, pela injustiça, pela maldade alheia,
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Você está entendendo que esses homens arrebentados, humilhados, injustiçados, não ficaram com raiva, com falta de esperança. Eles foram cantar hinos e orar. E os outros presos ficaram ouvindo. Você não vê aqui os outros presos mandando cala a boca que eu quero dormir. Fica quieto aí. Naquele calabouço interior, Paulo e Silas levaram luz do evangelho para aqueles presos que estavam ali, orando e cantando hinos. Esse é você diante da desgraça, da adversidade. Quando lhe injustiçarem, lhe acusarem do que você não fez, lhe punirem por uma acusação falsa, seja você como Paulo e Silas. Cante hinos ao Senhor e ore, para que os outros presos escutem. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Você já teve um terremoto? Você já sentiu o chão tremer debaixo dos seus pés? Eu, infelizmente, já. Não é bom. E olha que eu tive um tremor fraquinho. Esse aqui foi tão forte que abalou o alicerce da prisão. Gente, isso aqui mexeu a cidade inteira. Isso aqui, um tremor dessa magnitude, ele mexe uma região toda. Quando eu senti só um tremorzinho e o prédio que eu estava teve quadro balançando e eu fiquei meio tonto, o tremor forte aconteceu a mais de 100 quilômetros. Imagine esse aqui que abalou os alicerces da prisão. Imagina o que aconteceu com a cidade de Filipos. Eu acho, sou eu que estou achando, que acordou todo mundo na cidade. Que isso aqui mexeu com as pessoas. Imediatamente todas as portas se abriram, o negócio tremeu e abriu porta. E as correntes todas se soltaram. Então não foi só o tremor, não. Foi um ato divino. As correntes de Paulo e Silas? Não. De todos se soltaram. Paulo e Silas foram luz nessa prisão. E eu vejo esse texto como um anúncio de uma libertação completa desses homens. Caíram as correntes físicas que estavam sobre eles. O carcereiro acordou. O cara tremeu a terra. O carcereiro acordou e ele foi lá e viu abertas as portas da prisão. Decisão rápida. Puxou da espada e resolveu se matar. Por quê? Porque ele pensou que todo mundo fugiu. E não fugiram. Você está entendendo o poder do testemunho de Paulo e Silas? Os presos não levantaram e saíram correndo. Eles ficaram perto daqueles homens. Eu fico me perguntando por que esses prisioneiros não levantaram e saíram correndo. Porque quem estava açoitado e arrebentado era Paulo e Silas. Por que? Tremeu o chão, soltou corrente. Por que esses homens não correram? Eles estavam ouvindo Paulo e Silas orando e cantando. Tinha muita luz naquelas trevas. Depois que você vê tanta luz, você não quer voltar para a escuridão. Mas Paulo gritou para o carcereiro, não faça isso. Estamos todos aqui. Nenhum fugiu. Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz. Sei lá, tocha, lanternas da época. Entrou correndo, ele entrou trêmulo. E ele se prostrou. Esse homem não precisou de uma lição, de uma aula, Não, o homem entrou correndo e se prostrou, trêmulo. Então levou eles para fora. Esse homem já tinha ouvido o que tinha que ouvir, ele só precisava tomar a decisão. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Se você vem aqui nesse canal ou vai em algum lugar que seja procurando e agora você chegou nesse ponto que você faz essa pergunta. E aí? Tá, eu ouvi tudo isso. E o que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Essa é a resposta. Creia. É pelo crer que a gente se salva. Eu preciso aqui tirar um equívoco interpretativo que ele é bem recente, tá? Ele é século XX, esse equívoco. A promessa aqui não é que se uma pessoa crer na família, toda a família é salva. A promessa não é essa. A promessa é que crer vai ser salvo. Creia, tá? Crendo, a salvação é para você e para sua família.
Quem crê vai ser salvo. É isso que quer dizer o texto. Quando você pega lá e analisa no idioma original e olha no bom português, o que a gente entende é isso. É que da crença vem a salvação. E Paulo está falando para uma pessoa, naquela cultura e na nossa também ainda tem gente assim, graças a Deus, que pensa na família. Tá? Essa palavra não é só para você, não. Eu vou aqui fazer uma paráfrase por canal Estudamos a Bíblia, tá? É mais ou menos o seguinte. Essa palavra é para você e para quem você ama. Creia para ser salvo. Entendeu? Esse é o sentido. E pregar a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Você está entendendo que se fosse necessário só ele crer para salvar todo mundo, não precisava pregar a palavra para os outros? Eles pregaram a palavra. Então, olha aqui, o tempo está passando. Eles pregaram para aquele homem ali na prisão, mas também pregaram para a família dele. Naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Ele, o próprio carcereiro, cuidou daqueles homens. Homens que ele anteriormente jogou lá naquele calabouço, naquela prisão mais interior, e ainda acorrentou eles no tronco. A ordem não foi essa, não. A ordem foi para vigiar intensamente. Jogar no cárcere interior e acorrentar no tronco foi coisa dele. O que ele faz agora? Ele vai lá e lava os ferimentos dele. E ainda serviu uma refeição. E com todos os da sua casa, alegrou-se muito por ter crido em Deus. Esse carcereiro aqui, ele botou o pescoço dele para a espada. Porque um carcereiro levar prisioneiro assim que os magistrados estavam com ódio, para a sua casa, cuidar deles e fazer refeição com eles, era botar o pescoço para a espada. E ele fez isso. Porque ele, assim, ó, é aquela hora que o ser humano tem que parar e pensar assim, o que é mais importante? Não dá para comparar a minha segurança e a minha posição social nessa cidade com a minha relação com Deus. Não dá para comparar. E ele fez a coisa certa. Quando amanheceu, o pessoal deve ter conseguido dormir um pouquinho naquela noite depois do terremoto, né? Os magistrados mandaram os soldados usar o carcereiro com uma ordem. A gente não sabe se eles estavam satisfeitos por uma surra e uma noite na cadeia, se foi o medo do terremoto, esse povo era muito supersticioso, a gente não sabe. Mas eles estavam satisfeitos e disseram assim, solta esses homens. E aí o carcereiro falou, né, para Paulo, os magistrados, magistrado é juiz, tá? Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Vão em paz. Tipo, boa notícia, acabou o problema agora. Viu? Vocês podem ir. Não. Não. Paulo disse o seguinte, sendo nós cidadãos romanos, nós temos o título, é mais ou menos assim, eu tenho o passaporte de cidadania romana, eles nos açoitam publicamente, sem processo formal, não tem nem acusação, nem foram expostos os fatos, a gente nem pôde se defender. E agora querem secretamente se livrar da gente? Não. Os magistrados que venham aqui nos libertem. Gente, se a noite anterior tremeu o chão da cidade, eu acho que agora tremeu de novo. Porque os joelhinhos desses homens deviam estar batendo tanto um no outro que dava de tremer o chão. Você não tem noção do crime que esses homens cometeram e do impacto que isso gerou em algumas cidades que fizeram coisa semelhante. Teve lugar do Império Romano que perdeu o título de colônia romana por causa disso. Teve gente que teve punição severa. Porque cidadão romano é mais ou menos o seguinte, é alguém que o imperador, se não o imperador desse momento, mas um imperador anterior, disse para aquela família, vocês são meus chegados e eu vou dar para vocês esse título aqui, esse passaporte de cidadão romano. Vocês são da família, ou vocês são descendentes das famílias que fundaram Roma, os patrícios. Ou então vocês são tão amigos que vocês vão ganhar esse título. É verdade que tinha gente que podia comprar o título, mas era tratado igual como cidadão. Então, quando chegou essa notícia para os magistrados, assim, sabe aquele pessoal que vocês espancaram e jogaram na cadeia? São protegidos do imperador. Agora pegou. Agora pegou. Os soldados relataram isso para os magistrados, os quais, quando ouviram, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar. Foram lá, pessoalmente, mas pedir desculpa.
E aí conduziram eles para fora da prisão. Quando fala que conduzir, vocês não estão pensando assim que é como quando a autoridade policial conduz um criminoso. Não, é tipo assim é feio falar, né? Mas é como se fosse uma escolta, no sentido assim de uma escolta honrosa, sabe? Imagine assim, vou usar aqui uma figura. Quando um dignatário, um governante está caminhando e tem aquela guarda militar de honra, é essa expressão que está dizendo aqui, tá? Eles fizeram essa guarda de honra e pediram que ele saísse da cidade. Senhores, os senhores poderiam fazer esse favor de ir para outro lugar? Esse pessoal queria esquecer aquele episódio. Agora eu tenho que lhe explicar que lógica que faz isso. Não pense que é soberba. Não pense que é orgulho de Paulo. Eu sou... Não. Você não pegou a cena aqui. Volta comigo. Volta. Presta atenção nisso aqui. Tinha uma igreja nessa cidade recém-formada. Paulo estava garantindo proteção para a igreja. Está entendendo? A briga toda foi porque o nome de Jesus expulsou um demônio. E aquele pessoal poderia se voltar contra a igreja. Paulo e Silas foram acusados de ser o quê? No fundo, homens tementes a Deus. Quando eles dão essa cartada e botam o passaporte em cima da mesa, quando um magistrado olha para a igreja, sabe o que ele vê? Ele vê Paulo e Silas ensanguentados com o passaporte na mão. É melhor não mexer com essa tal de igreja. É melhor esquecer esse assunto. Porque a nossa cidade pode cair em desgraça. Gente, e era assim, porque a ofensa não era a Paulo e a Silas. A ofensa era o imperador. Açoitar um cidadão romano sem processo, sem acusação formal, sem condenação, era ofender o imperador. Então, a igreja, Lídia, deixa quieto. Entendeu? Entendeu a sacada de Paulo? Paulo foi estratégico. Paulo estava cuidando da igreja. Paulo não era soberbo, muito pelo contrário, um homem muito humilde. Depois que saiu da prisão, então Paulo e Silas saíram da cidade? Não. Eles foram para a casa de Lídia. Eles foram para casa. Os magistrados foram por favor, senhores, saiam da cidade, vão em paz e tal. Vamos para casa. Vamos para casa. Para casa de Lídia, onde eles estavam morando, hospedados. Foram lá se encontrar com Lucas, com Timóteo, né? E aí? Reunir a igreja. Chama todo mundo. Vamos fazer aqui um culto de despedida. Chama toda a igreja. E os magistrados, gente, magistrado não é bobo. Esse pessoal estava sabendo, estava investigando, tinha gente olhando. Paulo e Silas botaram, mais ou menos assim, nós vamos viajar, mas os nossos amigos estão ficando, tá entendendo? Foram para casa, chamaram a igreja, fizeram culto, se despediram, encorajaram as pessoas e então partiram. Volte na próxima para a gente continuar o nosso estudo desse livro maravilhoso. Você está vendo como a Bíblia é fantástica? Eu quase não me contenho de alegria quando li esse texto. Louvado seja Deus. Até lá!